Vamos lá para o terceiro candidato, eu já avisei aqui a produção, é o Pablo Marçal e a gente já está com ele aí para assistir. Imediatamente, zerar duas filas. A fila de cirurgia, que tem 192 mil pessoas, e zerar a fila de exame, que tem 447 mil pessoas. Você vai ver esse dado, ele sendo questionado. Tem gente que fala 350, outras falam que é acima de 500 mil. É muita gente. Então, o que vocês podem esperar? Eu sei o que você sente aí em relação a você ir numa UPA, você vai lá, recebe um tratamento e depois você vai em outra UPA, não tem interligação de prontuário. Isso é uma pouca vergonha com o cidadão dessa cidade. Então a gente vai unificar esses prontuários, nós vamos digitalizar tudo e capilarizar as subprefeituras, não só em 32, mas em 96. Nós temos 96 distritos, inclusive a grande ideia é a gente mudar os horários de atendimento, para até flexibilizar para o funcionário público. Às vezes tem uns que querem trabalhar mais cedo, outros querem entrar mais tarde, e a pessoa não vai precisar deixar um dia de trabalho para ser atendido. A pessoa às vezes precisa no CAD, ela não consegue resolver num órgão público, ela tem que ficar igual pirulito em boca de banguelo, ela precisa de ficar indo em vários lugares para tratar uma coisa muito simples. Então, você vai ter, a prefeitura hoje tem um aplicativo 156 que ninguém sabe mexer com aquilo, e tem pouco benefício, então nós vamos colocar a prefeitura na sua mão, Nós vamos unificar sistemas e fazer um mutirão, um voluntariado que a gente nunca viu na cidade de São Paulo, para zerar isso. Gente vem em primeiro lugar, a prefeitura vai ser a prefeitura do povo, e você vai ver isso de forma absurda. Você vai ser colocado em primeiro lugar. Esse é meu compromisso de gente para gente. Eu sou servo do povo nisso. E eu quero que você saiba que a gente vai trazer tecnologia, porque tem hoje alguns lugares que tem estoque de remédio vencido e em alguns lugares não tem um remédio. Isso é falta de gestão. Você colocar isso aí, rodando isso todas as semanas na Prefeitura de São Paulo, a gente faz esse remanejamento, né, de insumos, de medicamentos, de equipamentos, muitas vezes, que às vezes está com baixa utilização no lugar, a gente pode mudar isso de lugar. Eu sei que vocês vão ver a saúde com eficiência. E aí, de novo, volta na educação. Se eu investir na educação, eu vou gastar menos dinheiro. Aonde? Na saúde. A saúde remediada, ela é um gasto. A saúde preventiva, ela é um investimento. Então, a gente tem que voltar a investir no povo, para o nosso povo não precisar de perder a vida e nem ficar nessa espera. E por último, o segundo maior motivo de exame de São Paulo é cuidado à mulher. Então nós vamos, né, criar diversos polos onde, em todas as zonas de São Paulo, esse motivo número 2 vai ter centros especializados só para atendimento feminino. E pra vocês terem uma noção, 40% das pessoas que fazem o exame não retornam. A gente tem um problema grave nisso. Eu vou militar como prefeito e como cidadão também, independente de cargo ou não, que a telemedicina volte, porque na época da pandemia foi muito efetiva e hoje quase todas as pessoas têm um celular na sua mão e a gente pode fazer um primeiro atendimento, que às vezes for grave aquilo ali, já não fica numa fila de espera, já é tratado imediatamente. Tem questões de oncologia, que é um absurdo na cidade, as pessoas não podem esperar e hoje, se a pessoa não tiver minimamente a instrução para ir pedir uma liminar, né, acionando o Ministério Público, a advocacia do Estado, ela vai morrer na fila. A família, às vezes, né, faz até besteira em relação a isso. Então, a vida vai vir em primeiro lugar na Prefeitura de São Paulo, se vocês me colocarem nessa posição. Bom, aí da fala do candidato Pablo Marçal, eu já queria começar aqui com os advogados primeiro, porque ele colocou duas questões ali que eu queria primeiro entender a viabilidade no aspecto legal. Primeiro, a mudança de horário dos funcionários, se isso, a autonomia do prefeito para fazer isso. E segundo, aumentar o número de subprefeituras. Ele fala de aumentar de 36 para 35 para 96, algo nessa ordem, quase o triplo. Queria entender com os doutores se há autonomia do prefeito para fazer isto. Perfeito. Quer que eu comece? Tanto faz. Pode ir. Obrigado. Por favor. Bom, é uma proposta de aumento de órgãos públicos, né? Isso ele consegue fazer? Ele consegue. A iniciativa para fazer isso é dele. Mas ele depende de um debate legislativo que o aprove. Então, eu acho que aí a gente já tem uma dificuldade que ela precisa ter sido provisionada, né? E é uma dificuldade da política, é natural. A democracia tem essas necessidades. Agora, a proposta geral do candidato, eu acho ela bastante
focada em um aspecto digital. Isso é uma inovação, a pandemia mostrou isso, que pôde ser eficiente de algumas maneiras, mas eu acho que principalmente como chefe do executivo, você precisa ter a noção de que o principal problema da sociedade brasileira, integralmente, é desigualdade. Então, a ideia de que você poder executar consultas a partir de telemedicina e você marcar suas consultas e ver os seus exames a partir do seu smartphone, ela é uma ideia bastante interessante, mas ela traz consigo um recorte de classe que, na sociedade brasileira, ele tem que ser levado em conta, ainda mais quando você está falando de saúde pública. Então, por exemplo, o candidato diz, olha, todo mundo hoje tem um celular na sua mão. Sim, boa parte das pessoas tem um celular na sua mão. Existe uma pesquisa recente do SEAD que ela diz que, em São Paulo, 3,3 milhões de pessoas não utilizam o smartphone. Nas classes C e D, as pessoas que utilizam, tem 75% delas utilizando um plano pré-pago. Já imaginou ter uma consulta médica com um plano pré-pago, com um plano de dados limitado? Então, assim, é interessante, e aí eu não sei, gostaria de saber, o plano de governo do candidato prevê internet, por exemplo, como um direito fundamental que vai ser garantido pelo município? Porque se eu tenho a necessidade de, a partir de um smartphone, fazer uma consulta, eu preciso ter a internet pré-estabelecida, porque o sistema é gratuito. Não é nem só a questão do plano, porque quando você fala de WhatsApp, eu acho que agora é ilimitado, salvo engano. Mas também de conectividade. Exatamente. Você tem aí as grandes periferias que muitas vezes não tem nem conectividade. E a gente tem que lembrar que boa parte da população não tem uma educação digital, não sabe usar o smartphone. E aí, ainda se confunde ali com o aparelho. aparelho. É difícil que essa boa parte da população, a gente que não sabe utilizar, a gente tem um grande recorde, por exemplo, pessoas idosas, que são pessoas que muitas vezes estão nas grandes filas do sistema de saúde. Então, assim, eu não sei até que... Eu acho que é uma proposta, e aqui que fique claro, é uma proposta extremamente interessante. Eu acho que ela precisa, sim, ser estimulada, mas ela resolve o problema? Eu tendo a achar que não. Sim, e aí eu vou só pedir para o doutor Túlio, então, já seguir na fala para a gente passar para os médicos. Bom. Vamos lá. Hoje existe, pegando o gancho já da fala do Dr. Lucas, para não repetir os argumentos que eu concordo quase que integralmente, hoje a telemedicina existe na Prefeitura de São Paulo, só que, salvo engano, ela ainda não saiu da fase de projeto piloto. Então ela não é uma realidade, mas ela tem se mostrado por essa amostragem, né? Nós não temos uma realidade massiva dela, ela tem se mostrado eficiente. Mesmo com as dificuldades, me parece que é melhor ter a telemedicina do que não ter a opção da telemedicina. Certeza. Muito embora até as dificuldades existirão e servirão para que esse sistema evolua. E aí está um item, eu acho, que consegue realmente trazer eficiência e baratear os custos. O que só me chama a atenção, de novo, as ideias são boas, horário expandido, telemedicina, é o seguinte... Primeiro, é possível juridicamente? É possível. A Câmara aprova uma nova jornada de trabalho e tal. Mas juridicamente, pela lei de responsabilidade fiscal, muitos projetos não saem do papel ou da promessa do candidato porque tem uma secretaria que se chama Secretaria de Fazenda. E ela vai verificar se existe verba orçamentária para que aquela lei possa ser aprovada. Senão aquela lei ela é rejeitada de plano. Então, a telemedicina, fantástico. Mas ela vem com o médico junto? De graça? Sim, porque do outro lado tem um médico, né? Como é que vai? Então, eu quero que todo cidadão tenha acesso à telemedicina e eu acho a proposta louvável, realmente. Mas é preciso, de novo, para que a gente tenha responsabilidade, para que a gente cobre aqui os candidatos de efetividade nas suas promessas, que ele diga quantos médicos nós vamos contratar mais? Da onde nós vamos contratar? Vamos terceirizar através das OSs? Ou vamos fazer concurso público, né? Então, de novo, as ideias são boas. Eu li o plano de governo do candidato e não tem uma linha, nas 99 páginas que ele fala, não tem uma linha que fala sobre orçamento. Mas não é só culpa dele, tá? Nenhum dos candidatos desses que nós estamos analisando hoje, que eu tive o cuidado de ver, as propostas de governo têm essa referência financeira que também é legal, também é um requisito legal. Sim. Já vou passar a palavra para o doutor Felipe. Muito bem, concordando com o doutor Túlio, o candidato sugerir eficiência, uma melhor gestão, eu acho isso muito bom. A gente tem uma ingerência sobre a saúde, a saúde no município, no estado, no país,
ela não está integrada. E o candidato quer usar a tecnologia para unificar tudo, para que o paciente seja atendido da mesma forma, onde quer que ele esteja, onde quer que ele more, onde quer que ele seja atendido, todos os exames estejam disponíveis. Eu acho que a tecnologia veio para ajudar nisso daí. A telemedicina cada vez mais a gente usa. No estado de São Paulo a gente já está usando. A pandemia veio aí empurrar com força essa vertente da medicina e que consegue resolver muita coisa. Eu acho que ele querer investir na telemedicina, eu acho muito bom. O que eu discordo, tá bom? É que imediatamente ele vai zerar a fila de 192 mil cirurgias e 400 mil exames. Primeiro que eu não tenho certeza que esse número está correto ou não, justamente por causa que o sistema de saúde do município não está bem gerido e não está bem organizado a este ponto. Segundo que não é do dia para a noite que você consegue fazer 500 mil de cirurgias ou 190 mil cirurgias. É complicado, a gente está falando de pessoas, cada pessoa tem a sua demanda. A medicina é uma arte complicada, que nem sempre 2 mais 2 é 4, que nem sempre a promessa de que o paciente vai evoluir bem, ela se conclui, né? Então, a gente já teve até os corujões, né, para zerar a fila de exame e diminuiu, mas não zerou. Então, né? assim, isso é porque, de novo, precisa ser feito um diagnóstico correto para você estabelecer um tratamento correto. Tinha uma fila grande de exames para ser feito. Já li estudos falando que financeiramente foi muito bom. Financeiramente, o Estado não precisou investir grande coisa e os pacientes diminuíram a fila de exames. Esses pacientes agora precisam de um tratamento médico, esses pacientes agora precisam de uma cirurgia, precisam de uma nova avaliação. Voltaram para a fila. Então, assim, o corujão é bom, eu acho que utilizar infraestrutura que está ociosa, seja particular, pública, beleza, mas eu acho que não salva, tanto que não salvou, né? O nosso último prefeito, na gestão passada, fez esse corujão da saúde, fez bastante exame e os pacientes adoravam. Os pacientes adoravam, realmente, pedia ressonância hoje, fazia amanhã no hospital na Avenida Paulista, pronto. Mas e os próximos passos, né? Então, realmente é difícil. O acompanhamento, né? Perfeito. Sim. O que me parece, desculpa, juridicamente desses corujões é que são contratos pontuais. Então, ele serve por um determinado período. Às vezes, os hospitais, por economia de escala, usam seus espaços ociosos e conseguem fazer um preço atrativo para aquele pacote, para aquele momento histórico de uma certa ociosidade, etc. Só que o problema é que essa fila volta. Sim. Então, o que precisa ser resolvido para além dos corujões, para além dessa, por exemplo, agora, vamos fazer um mutirão para zerar esses exames. Mas e a atividade continuada? E os novos exames que surgirão? Então tem que ter uma solução definitiva junto. E aí é um outro tipo de contrato, um outro tipo de situação. Tá, vou passar para a doutora Carla para falar sobre a proposta. Sim, vou pincelar um pouquinho, porque a gente discutiu super bem já sobre o assunto. Quando ele fala, por exemplo, que sobra muito remédio num lugar e não sobra outro, que ele vai dividir isso não existe, né? Assim, nós estamos falando de regionalidade, então, ainda mais nós falando de São Paulo, então o paciente que vai nessa UBS, nessa UPA, ele não vai para o outro porque ele foi cadastrado nessa, pela questão da regionalidade. Então, ele precisa tentar... então uma pessoa que, por exemplo, se eu estou cadastrada, só para eu entender, se eu estou cadastrada na UPA, dá lá para pegar remédio, para pressão alta, e aí o remédio não tem lá, mas tem na UPA do centro, eu não posso me deslocar e buscar? Na teoria, não, a gente está dividindo para aquela população e aquela população, até para a gente fazer, para encaminhar para o terciário, né, que aí cai na minha ponta de novo na parte oncológica, a gente divide nisso, né, então, eu tenho um hospital regional Barueri, eu tenho outro no centro de São Paulo, eu tenho outro na periferia, até para a gente conseguir fazer isso para o paciente, a logística dele, que a gente sabe que muitas vezes também não é fácil. E acontece isso que o candidato falou, de muitas vezes faltar remédio numa UPA e na outra ter esse remédio em excesso e acabando a validade. Com certeza. Acontece. Com certeza. Então talvez seja uma questão de tecnologia aí, até para a gente conseguir gerenciar não isso. do paciente ir de uma UPA a outra, mas a gente conseguir até a parte tecnológica que ele gosta tanto, né, de falar. Sim. E de repente isso pode ajudar. Olha, nessa regionalização, nessa região tem muito desse medicamento, eu não estou conseguindo. E aí até entender o problema, porque eu não tenho tantos pacientes, eu não tenho médico para atender e por isso o diagnóstico não está sendo feito e aí esse paciente não está recebendo essa medicação, eu não tenho atenção primária, né, o posto de saúde não está tendo
outros serviços para atender, então talvez entender. E aí conseguir fazer com que haja essa integração é um sonho de todo mundo, que é muito difícil até para a lei da produção. E que, de novo, né, mesmo que você use uma solução tecnológica, lembrar que ela passa por uma licitação, por uma compra, né, precisa ter orçamento aprovado para aquilo. A gente precisa lembrar que a gente está falando de serviço público, a gente não está falando de uma empresa privada, né? Então, a agilidade de quem está acostumado com uma empresa privada não pode ser levada para um serviço público, que ela é totalmente diferente. Perfeito.